Você já viu um panda albino? E você sabia que os pandas não são somente pretos e brancos, mas eles podem ser também marrons e brancos? Venha conhecer um pouco mais das áreas de vida dos pandas e um pouquinho da sua história de conservação. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Os pandas gigantes são uma espécie solitária que amam viver, obviamente, sozinhos. Você não encontrará pandas vivendo em colônias. Eles possuem territórios diferentes e eles vão se encontrar apenas no período na temporada de acasalamento. As pandas fêmeas criam seus filhotes sozinhas. Inclusive, se você quiser saber mais um pouco sobre outras particularidades da anatomia dos pandas, sobre, por exemplo, que eles têm 6 dedos, ver como um panda está caçando também, que eles também podem comer carne. Você quer saber todas essas curiosidades dos pandas? Nós já falamos no nosso vídeo anterior do tópico, na primeira parte. Se você quiser conferir isso depois, confere aqui que ficou bem legal. Entre a família dos ursos, o panda gigante é um dos mais falantes. Eles usam uma grande variedade de sons para se cumprimentarem. O mais comum deles é um som balbuciante, como esse que vocês podem ouvir nesse vídeo. Ele também é um som um pouco semelhante aos sons feitos por cordeiros ou cabras, quando elas são filhotinhas. E vamos conhecer o caso do panda albino. É provavelmente esse panda que vocês veem nessa foto, um dos pandas mais raros que você verá. Isso, para constar, é o único panda albino visto e registrado na história recente. E essa imagem foi capturada por uma câmera de infravermelho enquanto esse panda vagava lá no seu habitat natural, em Wolong, no sudeste de Sichuan. Além dessa variedade diferente, do panda albino, existem os pandas Qinglin, e eles são conhecidos, como pandas marrons, que é considerado uma subespécie dos pandas gigantes, que é a Ailuropoda melanoleuca qinlingensis. E esses pandas marrons, o que diferencia ele dos outros é justamente a sua coloração amarronzada, que deixa eles com essa carinha bem bonitinha também, E vamos falar um pouquinho sobre o habitat desses animais. Os pandas gigantes preferem viver em locais frios. Para que eles possam permanecer saudáveis, eles têm que viver em locais com temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Se a temperatura for superior a 25 graus Celsius, isso pode causar um estresse térmico nos animais. A China é a terra dos pandas gigantes. Na China Central, podemos localizar as províncias de Sichuan, Shanxi e Gansu. E nessa região estão as cadeias de montanhas Min, Ninshan e Qin, das montanhas Qinlin. Ficam nessas províncias. E são nessas regiões, que estão aqui principalmente em vermelho, das cadeias de montanhas, a principal região de ocorrência dos pandas. Os pandas gigantes, historicamente, vivem no sul e leste da China, mas eles também habitam Myanmar e o norte do Vietnã. Os pandas acabaram se tornando um símbolo de preservação também. Justamente ao longo de diversos anos, eles acabaram sendo tornados símbolos de conservação. Eles acabaram também se tornando o símbolo, o logotipo da organização mundialmente famosa WWF, ou World Wildlife Fund. Nos últimos anos, os pandas estavam entre as espécies ameaçadas, e a WWF e outras organizações sem fins lucrativos fizeram seu melhor para preservar a existência dos pandas. Em setembro de 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, anunciou que os pandas o status dos pandas na lista foi atualizado de uma espécie ameaçada para uma espécie vulnerável na lista global de espécies em risco de extinção, que isso significa uma melhora, de passar de ameaçado para vulnerável apenas. Isso aconteceu após um crescimento populacional de quase 17% na espécie na última década. No entanto, embora essa recente mudança do status
dos pandas, né, de conservação seja encorajador, eles não estão fora de perigo ainda. Diz Luo Ziping, o CEO da WWF na China. Todos devemos comemorar essa conquista, diz Lu Zhongping. Mas os pandas permanecem dispersos e vulneráveis no seu habitat. E grande parte do seu habitat está ameaçado por projetos de infraestrutura mal planejados. Devemos lembrar que ainda restam apenas 1.864 pandas na natureza. Vamos entrar um pouquinho nessa história da chegada dos pandas lá nos Estados Unidos. Em 1936, a estilista americana Ruth Harkness captura e leva o bebê panda Sulin para os Estados Unidos, tornando o filhote uma celebridade instantânea quando ele chega e evocando uma simpatia universal para a situação da espécie. E foi aí, principalmente, que se iniciou o chamado culto ao panda. No início da década de 60, as primeiras 4 reservas de pandas foram estabelecidas na China e um decreto foi emitido proibindo a caça de uma série de animais, incluindo o panda gigante. Em 1979, a WWF assinou um acordo único com a China para cooperar na preservação, incluindo visando ajudar a salvar o panda gigante. A WWF foi a primeira organização internacional de conservação a trabalhar na China, a convite do governo chinês. E aqui vamos deixar um aviso muito importante para você. Não importa o quanto você acha os pandas fofinhos nos vídeos que você vê por aí, ou se você vê ele num zoológico. Nunca se aproxime de um panda gigante na natureza, nem mesmo no zoológico. Assim como qualquer outro animal selvagem, eles podem atacar quando eles sentem algum tipo de desconforto ou perigo. Você deve ficar muito atento com os pandas gigantes, porque eles possuem garras muito afiadas e mordidas muito poderosas, e elas podem causar sérios danos. E, nesse quesito, nós temos esse registro de um homem que invadiu um recinto de um panda que estava dormindo tranquilamente, e o panda acorda e ataca a pessoa que estava lá dentro do recinto dele. E vamos explorar um pouquinho do panda na cultura chinesa. O governo chinês considera os pandas gigantes como seus tesouros nacionais. E eles simbolizam também o orgulho nacional. E também, a partir da China, ela criou-se a chamada diplomacia panda. Essa chamada diplomacia panda, acredita-se que tenha começado já na dinastia Tang, no século VIII, quando a imperatriz Wu Zetian enviou um par de ursos que acredita-se serem ursos pandas para o Japão. Essa política chinesa de enviar pandas como presentes de diplomatas, presentes diplomáticos, foi revivida em 1941, na véspera da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, quando Pequim enviou 2 fofinhos pretos e brancos, 2 ursinhos, para o zoológico do Bronx, como um presente de obrigado. A diplomacia panda acabou se tornando muito bem estabelecida, e atualmente a China apenas empresta os seus pandas, ela não mais vende pandas. A diplomacia panda pode ser vista como uma forma de soft power, que o cientista político Joseph Nye Jr. define no seu livro Soft Power: The Means to Success in World Politics. Esse soft power é a capacidade de um país de obter o que ele quer de outras nações através da atratividade da sua cultura, dos seus ideais políticos ou das suas políticas realmente, em vez de
uma coerção ou pagamentos. E nós percebemos então que a política dos pandas acaba tendo sendo uma forma muito eficaz da cultura chinesa adentrar um país, porque geralmente é quando um panda vai chegar naquele novo país, como existem algumas tratativas, por exemplo, quando ele vai para algum país como o Japão, em que a China tem às vezes algumas relações delicadas, diplomaticamente falando. Quando o panda chega naquele novo zoológico, é toda uma ação, comoção na cidade, na mídia local. As pessoas são muito mais receptivas, as pessoas se tratam aquele assunto relacionado à China muito mais facilmente. Então acaba sendo usado os pandas nesse sentido, por isso que receberam esse nome de diplomacia panda, que quando a situação está muito delicada, muito tensa, muitas vezes acontece esse empréstimo dos pandas, porque aquela visão daquele animal muito fofo, muito bonitinho, naquela ação cultural que é feita junto com a chegada daquele animal, traz auxilia nas negociações, ameniza a situação também. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os pandas, que eles são animais bastante interessantes. Nesse vídeo nós trouxemos mais algumas pequenas coisas sobre os pandas, pequenas particularidades, e no nosso vídeo anterior dessa série de 2 vídeos, nós falamos sobre outras peculiaridades anatômicas dos pandas. Eu vou deixar indicado esse vídeo aqui para vocês conferirem, ficou muito legal. E essa outra série de vídeos bem interessantes para vocês conferirem. Então, vejo vocês nesses vídeos. Até mais!